Hoje com o tema consciência ou alienação. Olha aí, consciência ou alienação. É um tema quente para você se decidir por um caminho ou por outro, né? Eu quero também só me apresentar rapidamente para você que ainda não me conhece. Eu sou o Dr. André Kepp, sou doutor em Psicologia Social pela USP. Na Psicologia Social nós estudamos muito esses temas. Sou mestre em Psicossomática pela PUC, sou psicanalista e sou psicólogo. E aqui, deixa eu dizer como eu vou trazer para vocês até uma leitura muito interessante, né? Eu estava caminhando em uma livraria aqui em São Paulo e um livro me chamou a atenção. Então foi esse livro aqui, né, que eu vou até falar para vocês, porque sempre eu estou indicando leituras. Então tudo que eu estou falando, tudo que eu falo na rádio, eu vou indicar leituras, porque aí você, depois de assistir o programa, se você se interessou pelo tema, você pode se aprofundar nas leituras. Então o livro se chama A Nova Idade das Trevas. Então você já sabe por que me chamou a atenção, né? E tem um subtítulo também forte, a Tecnologia e o Fim do Futuro. O autor é James Bridle, que é um escritor, jornalista e artista visual britânico, muito inteligente, com muitos dados importantíssimos. A coleta de dados dele é muito interessante. Então ele traz dados importantes, o James Bridle, para conhecermos o mundo atual. Então nós só vamos conhecer o mundo atual pesquisando, investigando, etc. Vamos lá. Eu vou colocar já a primeira linha, vou fazer 3 citações desse livro, porque vale a pena para a nossa reflexão. Então aqui na primeira linha da orelha, tá? Conforme a realidade à nossa volta se torna mais tecnologicamente complexa, nosso entendimento do mundo parece diminuir. Então você já deve estar percebendo isso, está ficando tudo muito complicado. E o entendimento completo do mundo está se tornando cada vez mais complicado. Não é um entendimento apenas da informática, quer dizer, não adianta apenas fazer cursos de informática para entender como funcionam os computadores, as redes sociais, a internet, etc. É também no sentido de entender as questões mais amplas que implicam. O que são as redes sociais, o que implica. Então, é uma compreensão muito mais ampla, não apenas da tecnologia, mas de como essa tecnologia repercute no nosso dia a dia, na vida cotidiana. Então vivemos numa época na qual a realidade está cada vez mais complicada. Essa é a situação que estamos vivendo. As novidades, computadores, internet, redes sociais, inteligência artificial, porque já temos, né, muitas aplicações da inteligência artificial no mundo, e outras ainda, estão surgindo em um ritmo tão acelerado que temos dificuldade em compreender o que acontece no mundo atualmente. Tantas mudanças, tantas novas tecnologias que nos dificultam a compreensão do que está acontecendo no mundo. Então o programa de hoje é para trazer uma linha de compreensão. Eu estou me baseando no James Bridle. E essa linha de compreensão é uma das formas de compreender. Claro, existem várias e várias formas de compreender. Então, aqui é uma linha de compreensão do que está acontecendo no mundo, uma linha muito interessante. Diante disto, nós temos 2 caminhos a escolher. E que as pessoas estão escolhendo claramente, você pode perceber as várias pessoas fazendo esse tipo de escolha. O primeiro caminho é o caminho da consciência, que é estudar, pesquisar e investigar cada vez mais a realidade atual. Não só nos detalhes, mas no que os detalhes significam, tá? Não só nos fatos,
mas no que os fatos significam, na significação dos fatos. O que é isso, André? Então, existe o fato, mas aí você precisa entender esse fato. Havia uma ciência mais antiga que hoje, de certa forma, está voltando. Está voltando, que se chamava hermenêutica. Hermenêutica vem de Hermes. E do Hermes que você está pensando, você que é estudioso de ciências antigas e tudo mais, é o Hermes Trismegisto, que tinha mensagens difíceis de serem compreendidas, né? Em alguns livros que ele deixou, então, no livro da sabedoria, ou o livro de Thoth, que era um livro muito antigo, etc. Mas não vou me estender muito nisso. Então, hermenêutica é a ciência que interpreta os fatos. Então, você não precisa apenas saber dos fatos, você precisa de uma interpretação desses fatos, ou seja, uma compreensão desses fatos, entender o que esses fatos significam. Então, muitas vezes você tem a notícia, mas o que essa notícia quer dizer? E não apenas no sentido imediato, mas no sentido mais amplo. Esse caminho da consciência nos colocará diante de fatos, às vezes, muito desagradáveis. Então, não é muito agradável você conhecer a exploração do mundo, não é muito agradável você conhecer as injustiças sociais que existem no mundo, não é tão agradável conhecer isso. E, às vezes, até preocupantes, né? Então, tem muitos fatos preocupantes. E, de novo, eu sempre estou colocando aqui um diálogo. Se você disser assim, André, não tem justiça no mundo, o mundo é feito só de pessoas boas, lindas, maravilhosas, que só querem o bem da humanidade, eu respeito qualquer posição, esta posição, inclusive, respeito aqui num diálogo bem democrático, vamos dizer assim. Diante disso, muitas pessoas preferem um outro caminho, ou o outro caminho, que é o caminho da alienação, que é mais ou menos assim, tem vários raciocínios, mas um pode ser esse. Tudo está tão complicado que é melhor passar o tempo me distraindo. Então eu vou assistir filmes, séries, televisão, coisas assim, e outras dispersões. Então vou ficar nisso porque está muito complicado, eu não quero entender, deixa para lá, ou André não vem com esses assuntos, puxa, estão me chateando, eu não quero saber dos problemas que existem no mundo. Esse é o caminho da alienação. Então, alienação é um caminho, num primeiro momento, agradável, né? Porque você fica só com músicas e filmes, etc. Não que músicas e filmes sejam errados, nós também precisamos ter o nosso momento de diversão, não é nada de errado. Mas se eu só ficar nesse caminho, ele vai ser agradável num primeiro momento, mas muito desagradável lá na frente. Por quê? Porque aí muitas coisas ruins podem acontecer e eu não sabia disso, não sei como me defender, não sei como lidar com essas situações e acabo sendo tragado por situações muito complicadas. Então, eu particularmente acho que o melhor caminho é o caminho da conscientização, que é desagradável a princípio saber da injustiça do mundo, de uma série de coisas que estão acontecendo no mundo, mas depois é mais agradável porque eu sei lidar com a situação. Eu sei fazer as escolhas melhores, eu sei lidar com toda essa situação social. Bom, se toda essa nova tecnologia fosse usada apenas para o bem da população, seria o caso de nos distrairmos e divertirmos. Tá bom, então está tendo aí uma tecnologia, é para o nosso bem-estar, o mundo vai ficar cada vez melhor. Se essa fosse a realidade, e muitas pessoas talvez entendam que essa é a realidade, tudo bem, então vamos nos distrair, vamos ficar bastante alienados, vamos nos alienar diariamente, porque o mundo está ficando cada vez melhor. Mas, infelizmente, a nova tecnologia é usada para interesse e lucro de poucos. Então, infelizmente, está sendo usada assim. E aí, esses poucos
bilionários que existem no mundo, né, cada vez mais ricos, e você tem uma parcela da população cada vez mais pobre, mas é simples, os recursos materiais são limitados. Então, se um fica com muito recurso, vai faltar para a maior parte da população. Então, poucos têm quase a maior parte do dinheiro do mundo e outros vivem à míngua, né, com fome, até com falecimentos no planeta por causa de fome. Isso é uma realidade mundial. Então, mas, infelizmente, essa nova tecnologia é usada para o interesse e lucro de poucos, prejudicando a maior parte da população. Então, não é a questão, mas deixa essas pessoas lucrarem. Não, elas estão pegando todos os recursos para elas e deixando pessoas sem recursos, inclusive de alimentos, recursos básicos de alimento e de vestiário. Então, o que está acontecendo no mundo é isso, atualmente. Então, a tecnologia, infelizmente, não está sendo empregada para o nosso bem-estar, está sendo empregada mais ainda para o bem-estar de poucos, né? Bom, eu vou ler agora o segundo parágrafo da segunda linha da orelha, que também é bem interessante. Enquanto isso, os que estão no poder usam nossa falta de compreensão para promover os próprios interesses. Então, nós não estamos entendendo nada e esses poucos, né, poderosos no mundo, eles dominam o planeta, evidentemente, e isso não é difícil de entender, não precisa entrar em nenhuma teoria da conspiração para entender que as pessoas mais ricas dominam o planeta. Isso é bastante óbvio. Mas também, se você disser, não é óbvio, André, não acredito nisso, não é verdade, são pessoas boas e só querem o bem da humanidade, eu respeito. Bom, então se escolhermos o caminho da alienação, corremos o risco de perder cada vez mais o quê? O que nós podemos perder? O que está em jogo aqui? Os nossos direitos até constitucionais, a nossa liberdade, e no sentido do livro de Michel Foucault, Vigiar e Punir, né? Então não tem mais liberdade de ação e tem que começar e vai ser monitorado talvez no futuro, né? Porque se tem um controle completo sobre cada pessoa da população via computadores, claro que podemos ser monitorados no futuro, então podemos perder essa liberdade, a pouca que ainda temos, né? E o poder aquisitivo. Então, sem poder aquisitivo, sem liberdade, sem direitos, é isso que nós podemos perder, é isso que está em jogo. Isso em jogo para nós da população, isso que precisamos ter muita consciência. Então, por mais desagradável que seja olhar para a realidade, é necessário, na época atual, escolher o caminho da consciência. Então, isso eu estou te dando como sugestão. Você pode concordar ou pode discordar, mas vamos ficar cada vez mais conscientes do que está acontecendo no mundo, no dia a dia, na realidade. E para isso, vamos falar um pouquinho de geopolítica? Poucos indivíduos bilionários concentram a maior parte da riqueza do mundo. Então, poucos indivíduos. Essa concentração de riqueza nas mãos de poucos permite a eles dirigirem muitas ações para aumentarem ainda mais seus lucros e poder. Então são pessoas muito gananciosas, são pessoas que não têm limites na busca de poder e riquezas e que vão usar a tecnologia e já estão usando, infelizmente. Você lendo este livro, você vai ver como isso está sendo feito, né? A Nova Idade das Trevas, de James Bridle, né? Então, é uma linha de raciocínio que faz todo sentido. Então, já está acontecendo, não é uma coisa que um dia poderia acontecer, segundo os dados que o autor traz, o James Bridle. Eles dominam a economia dos países e de vários países. E esse é o detalhe importante. Não importa se esses países são capitalistas ou comunistas.
Então, eles dominam a economia desses países, mas não importa, é de esquerda, é de direita, não tem problema nenhum para eles. Eles dominam todas as economias. Então, muitas vezes, quando a gente fica nessa disputa direita, esquerda, essa briga, né, que está tendo entre muitas famílias, pessoas, e toda hora brigando, não se percebe que não é esse o foco. O foco são as pessoas que realmente dominam o planeta, os poderosos, né? Isso implica em maior pobreza no mundo e mais injustiça social, é claro. Os recursos do planeta são limitados. Se tem pessoas muito gananciosas que querem ficar com tudo para elas, com valores que não vão usar numa vida e não usariam em várias vidas, e com muita ganância, então vai faltar para os outros, vai faltar comida para as pessoas, faltar alimento, faltar vestiário, e é uma situação social que já acontece. Então, se escolhermos o caminho da alienação, a injustiça social aumentará no mundo. Vamos ficar em jogos eletrônicos, vamos ficar o tempo inteiro. Eu não digo que isso está errado. Pode ser feito. Nós temos o direito de ter o nosso momento de distração, de diversão, ok. Mas se você só ficar na alienação, só ficar na distração, você não vai perceber o que está acontecendo no mundo. Então, vamos lá, eu vou citar mais alguns trechos, né? Então, desses sistemas financeiros desonestos, tá? Que eu falei. Há algoritmos de compras que direcionam e automatizam nosso olhar. Então, eles já sabem o que você está acostumado a comprar e já vão direcionando. Você vai entrando nas redes, na internet, etc., e já é direcionado para isso, para aquilo. Da inteligência artificial que já está em uso, a intricada maneira como os estados protegem seus segredos. Por que tanto segredo de Estado? Por que não tem um jogo mais aberto? Por que tem tanta trama, né, nos governos? Da forma como a mídia despeja uma torrente de especulações inverificáveis. Então, e a mídia fazendo desinformação. Então, a mídia do mundo é uma mídia de muitos canais e poucos donos, né, como eu já citei aqui. Então, vai despejando. E aí, eu estou falando da grande mídia, não da mídia independente. Na mídia independente, a gente pode falar ainda o que quer, mas a grande mídia é bem direcionada, fazendo muita desinformação. Desinformação é o seguinte: pega os fatos e interpreta de uma maneira toda torta, toda enviesada. Então pega um fato qualquer e faz uma interpretação torta, enviesada, direcionando o raciocínio das pessoas. Então os sistemas financeiros são desonestos, como o autor fala, porque prejudicam a população em geral. E aí, por que tantos segredos de Estado? Porque as ações não são feitas às claras, né? Sempre nos bastidores, né? Arranjos de bastidores. Claro que existem interesses econômicos, políticos e outros. Então, isso é a minha opinião, você pode discordar. Que não são revelados para o grande público. Não vamos revelar isso, né? O grupo que detém o poder vai dizer assim: olha, não vamos revelar isso aqui. Vamos fazer os acordos assim, sem que as pessoas saibam. Esse é o raciocínio. Então, a mídia internacional em geral, muitos canais e poucos donos, desinforma, ou seja, interpreta as informações de forma tendenciosa. Então, em síntese, o que acontece no mundo atual? Para dar essa resposta, eu só quero te dar 4 dicas bem rápidas, e aí eu vou responder o que acontece no mundo atual, segundo esta linha de raciocínio do James Bridle. Se você quiser depois adquira o livro, estude e veja em detalhes tudo isso que eu estou falando aqui hoje, um pouco mais sinteticamente. Bom, você quer fazer um curso de inteligência emocional? Entre aqui no site da Vibe Mundial FM, Vibe se escreve VIBE,
e entre em cursos. Você vai encontrar André Kepp, Inteligência Emocional. Quer no momento atual fazer um atendimento psicanalítico ou psicológico, nesse período difícil que estamos atravessando, por motivos variados, né? São vários motivos, né, que motivam a pessoa a fazer uma psicoterapia. Você entra em contato comigo por WhatsApp, tá? De preferência no 996842357. 996842357. E sempre falo dos meus 2 livros, o meu livro internacional, que é o Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste. A transdisciplinaridade nos permite entender várias disciplinas, então é muito importante. E o livro no Brasil, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, da editora Madras, está em todas as livrarias. Vamos lá. O que acontece no mundo atual? Lembrando que eu estou seguindo aqui o raciocínio do James Bridle, que é uma das formas de se entender o que acontece no mundo. Existem outras formas? Claro que existem, mas eu estou seguindo esta linha de raciocínio. Em síntese é o seguinte: algumas pessoas se tornaram muito poderosas, muito ricas, bilionários alguns, né? E essas pessoas, evidentemente, interferem no mundo e interferem de uma maneira muito negativa. Lembram do programa O Grande Apagão? O planejamento que o Fórum Econômico Mundial anunciou, junto com o Príncipe Charles, de fazer um reset na economia. Então, tem uma série de planejamentos acontecendo que seriam muito importantes que nós ficássemos atentos, que nós adquiríssemos a consciência. Então, algumas pessoas mais ricas e mais poderosas dominam várias ações no mundo, mas, infelizmente, não são ações para o bem. Tá? Eu estou me baseando em James Bridle. Tá? Então, não são ações para o bem. São ações direcionadas para que essas pessoas fiquem cada vez mais poderosas, que o poder delas aumente, e que fiquem cada vez mais ricas. Então, que os bens dela cada vez aumentem. Então, se essas ações, se a tecnologia estivesse sendo usada apenas para o bem, puxa, seria uma época de divertimento para o mundo. Mas não. As ações estão sendo usadas para aumentar o poder e aumentar a riqueza desses indivíduos que já são poderosos e já são muito ricos. E isso em detrimento à população. E aí aumentando a desigualdade social, aumentando as injustiças sociais, aumentando o contingente de pessoas pobres no planeta, aumentando pessoas que passam fome. Então, tudo isso não é... Concorda comigo que não é uma coisa de Deus? Concorda? Então, Deus e a espiritualidade não fazem isso. Deus e a espiritualidade querem a sua liberdade, o seu bem e uma vida boa para todas as pessoas do planeta. Portanto, também faça suas orações, faça sua meditação, busque a espiritualidade, mas essa espiritualidade de Deus, para que a gente tenha um mundo melhor. Agora, também busque muito a consciência. Não fique o dia inteiro na alienação, não fique a maior parte da vida na alienação. Busque a consciência, isso é muito importante. Você é inteligente, todos nós somos inteligentes e temos condições de melhorar o mundo. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.